Boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui novamente com vocês para refletirmos um pouquinho sobre as lições do Evangelho de Jesus. Hoje nós trouxemos o tema para reflexão do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a lição do item 12, um homem de bem teria morrido. Eu vou ler porque ela é curtinha e depois a gente vai conversar a respeito dessas reflexões, tá ok? Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais esse axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis, então, um grande erro, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. É uma mensagem passada por Fenelon em Sens, 1861. Pois bem, como já vimos, né? Fenelon está abordando o tema da morte. Um tema tabu para muita gente. Um tema que muitas pessoas evitam de falar, até a palavra evitam de comentar, de conversar a respeito. Porém, é uma lei da vida, é uma coisa natural e que todos nós vamos passar por ela, querendo ou não, falando nisso ou não. Então, quanto mais a gente entender o que está acontecendo, melhor é, né? Porque por conta da ignorância é que acontece esses equívocos de interpretação e aí até esse tabu em falar sobre isso, exagerando na dor e no sofrimento que não tem necessidade de ser dessa maneira. Para também completar nossa reflexão, eu vou usar o livro de Richard Simonetti, Uma Razão para Viver, que tem um capítulo aqui que ele fala sobre repensando a morte. Então, baseado nesses comentários, a gente vai fazer as reflexões hoje aqui, também baseado bastante nesse livro. A ignorância, né, em torno desse assunto é bem generalizada, gerando temores, angústias terríveis. A doutrina espírita nos oferece a cura para esses temores e essas angústias, né, através do conhecimento e
comprovação que a morte não existe e que a vida continua pela eternidade, sem, entretanto, banalizá-la, pois, de fato, é um momento de separação, pois, embora momentânea, né? Então, a gente, na doutrina espírita, não é que vamos banalizar a dor e o sofrimento, que a gente não vai sentir nada, que a gente não vai ter nenhuma reação de sofrimento diante da morte, mas ela vai ser amenizada com os conhecimentos oferecidos pela doutrina, pois, primeiramente, nós vamos descobrir que, na verdade, o fenômeno morte não existe, né? Existe, sim, a continuidade da vida e uma mudança, né, de condição. Mas a vida é uma só, ela continua, né, a existir, ela continua, né, eternamente, que é a verdadeira vida, né, a vida do espírito. Então, essa passagem pela Terra, ela é transitória, mas a vida é eterna, né? Então, é isso que a doutrina vem esclarecer e comprovar, que vai nos consolar e nos trazer esse conforto. Por isso que o espírita também chora, se entristece diante da morte. A diferença é que isso não traz a revolta e o desespero, como para muitos que não creem, ou creem no nada, ou duvidam do que vem assim após a morte, ou temem que o destino está traçado para a eternidade, como ficou uma condenação eterna no inferno, enfim, onde não há possibilidade de reencontro. Então, por isso, o espírita, conhecendo essas leis que regem a vida na Terra e a vida no plano espiritual, não entra na revolta, não entra no desespero. E quando compreendeu, né, todos os ensinamentos mesmo, trazidos pelo estudo da doutrina, porque o problema é que algumas vezes, no momento da dor, a gente também, os espíritas, nós espíritas, esquecemos desses ensinamentos e nos juntamos à massa do pensamento padrão das pessoas, né, que não acreditam e não têm o conhecimento que nós já adquirimos. Por isso, então, é comum todos nós, em algum velório, nos dirigirmos aos familiares com aquele tradicional meus pêsames, né, na falta de algo mais original, e bem como também dizer aquelas falas, aqueles comentários muito comuns em velório, sofreu muito, finalmente descansou, né? E quando quando o desenlace veio, tipo, após uma longa enfermidade. Então, nós tem essas frases padrões que são ditas, né, por todos, inclusive nós espíritas, eu me incluo, né? Tem ainda aquelas famosas, coitado, tão bom, morreu. E quando, assim, foi uma pessoa, desencarnou meio jovem ainda, nossa, os bons morrem cedo. Então, são frases, né, tradicionais, de quem não tem esse conhecimento, mas também não reflete no que está dizendo, né? Não faz um
um aprofundamento do sentido disso, né? Porque quando a gente diz meus pêsames, o que nós estamos nos referindo? Que é uma fatalidade e estamos dando condolências para a pessoa por uma tragédia, por algo que não tem retorno, por algo que não tem jeito, não tem consolação, né? E com os conhecimentos consoladores da doutrina espírita, todas essas frases não têm sentido, porque pois elas não indicam o conhecimento adquirido, de que se a Terra é uma prisão ou um hospital, né, ou até uma escola, como a gente costuma falar, a morte, no caso, é a libertação, né, dessa condição. E não teria cabimento a gente pegar e dizer meus pêsames para um preso que cumpriu a sua pena e está ganhando a liberdade. É a mesma relação e sentido de dizermos meus pêsames para alguém que está desencarnando, né? Se ele está se libertando da terra, que é uma prisão, ou da terra, que é um hospital, é o mesmo sentido de não dar os pêsames ou as condolências se a pessoa está tendo alta, se a pessoa está se formando na escola, concluiu o curso, né? Então, é essa analogia que a doutrina nos ensina que nós devemos ter perante a morte, para assim a correlação, né, do que desejamos não tenha essa conotação de tristeza e de desespero e de angústia carregada nessas falas e não faz nenhum sentido, né? Elas não condizem com o que é a realidade que aprendemos. Claro que a separação de um ente querido vai causar a tristeza, né? Eu não estou querendo dizer aqui que o espírita não vai sentir, não vai ficar triste, não vai sentir, né, a dor dessa separação, mesmo sabendo que é momentânea. Porém, a certeza do reencontro vai consolar, né, aquele que assim conhece as leis de Deus, conhece o ensinamento da doutrina. Então, é a mesma analogia que podemos fazer se temos, por exemplo, um filho que vai morar no exterior. Nós vamos ficar tristes porque sabemos que vamos ficar sem a possibilidade de vê-los tão a miúde. Porém, não vamos nos desesperar porque sabemos que a qualquer assim, eventualidade, periodicamente, ou a gente pode pegar um avião e ir até ele, ou vice-versa. Ele vir aqui em ocasiões muito especiais, como, vamos dizer, o Natal, né? O Carnaval, ou umas férias, enfim. É possível o contato e ainda assim, né? A gente, claro, vai sentir o distanciamento, mas não vai chegar ao ponto do desespero. Aprendemos também com a doutrina que podemos nos reencontrar através dos sonhos, né? Então, como a morte não existe e que a vida continua no plano da verdadeira vida, que é o plano espiritual, durante o sono nós nos desprendemos e podemos viajar pelo plano espiritual. E muitas vezes é propiciado esse reencontro com o nosso familiar através do sonho, né? Então, ainda existe essa possibilidade e são inúmeros os relatos que comprovam essa possibilidade.
né? Outra possibilidade ainda que a doutrina maravilhosa nos oferece e nos demonstra, vem através da mediunidade. Aí nós temos o belíssimo exemplo das cartas consoladoras que tantas famílias se beneficiaram, né, através das mãos de Chico Xavier e tantos outros médiuns que propiciaram esse consolo, esse conforto às famílias cujos entes fizeram a passagem. E com detalhes onde demonstra que é inquestionável a riqueza de detalhes trazida, que se trata mesmo da pessoa que retornou para dar notícias, para conversar e consolar também, reconfortar aqueles que aqui ficaram. Então, a doutrina ainda proporciona isso, esse conforto, essa consolação, né? Então, por fim, ainda pelo braço da ciência, desde 1959, existem pesquisas para captar vozes dos espíritos através dos aparelhos eletrônicos, que foi denominado por esses estudiosos como transcomunicação. Esses estudos continuam desde essa data, apesar da pouca divulgação, eles continuam estudando. E quando, às vezes, assim, menos esperarmos, nós talvez estaremos podendo nos comunicar com nossos entes queridos através de aparelhos como o computador, como o celular, como o WhatsApp, por exemplo, né? Então, imaginem esse futuro, a gente poder estar em comunicação com os nossos entes queridos numa videochamada do WhatsApp, por exemplo, né? Então, isso vai, quando acontecer, vai ser inquestionável a comprovação da continuação da vida, né? Da eternidade do Espírito. Aí, neste ano de 2020, em decorrência da pandemia do coronavírus, a humanidade está tendo que conviver com essa questão da morte de forma mais intensa. Nesse momento, o Brasil já contabilizou mais de 100 mil mortos em 4 meses. Realmente são inúmeras famílias que estão em desespero, entristecidas por essa tragédia. Nós que professamos essa maravilhosa doutrina, devemos estar preparados para consolar e confortar todas essas pessoas, mas tomando o cuidado de não desprezar a dor de ninguém, nem banalizar a dor da separação. Simonetti, no final desse capítulo que eu me baseei para a gente trocar essas reflexões, ele traz um resumo para nos ajudar nessa tarefa. E eu vou ler, que é bem curtinho, e ele encerra bem o que a gente precisa ter em mente nessa ocasião. Nos dá uma ajuda muito importante. Então, ele diz assim: habitue-se à ideia de que estamos em trânsito pela Terra. A morte não nos assustará se a identificarmos como um mero passaporte para a espiritualidade na viagem eterna da vida. Encare o fato de que, mais cedo ou mais tarde, ver-se-á às voltas com o falecimento de familiares. Admitindo essa fatalidade, ficará mais fácil aceitar a separação quando chegar a hora. Ante o afeto que parte, cultive submissão aos desígnios divinos.
Revolta, desespero, inconformação, desequilíbrio que exacerbam terrivelmente todas as dores, só têm acesso ao nosso coração quando não confiamos em Deus. Gratidão por mais esta oportunidade de reflexão. Muita paz, muita saúde a todos e a todas. E até a próxima oportunidade.